Zé Maria Trindade está em Brasília, é uma pessoa que acompanha muito também todas essas tradições relacionadas à Igreja Católica. Quero te ouvir sobre esse momento, Zé. Fumaça escura por enquanto. Pois é, olha, é um momento muito tenso. Eu conversei com o cardeal Dom Raimundo Damasceno, que é o cardeal mais antigo do Brasil, tem 88 anos, né? Ele não vota, mas cardeal é um título perene, né? Ele não se revoga. E ele me narrou ali como é que é o clima, como é que foi a experiência, né, de passar por esse momento. Ele votou no Papa Francisco. E ele me dizia o seguinte, que se reúne, faz aí, como disse o Piperno, ali conversam, andam juntos, almoçam juntos, né? E começam a se conhecer. Mas na Capela Sistina, no conclave, né? Que tudo é travado, tudo é mesmo fechado, eles têm a oportunidade de falar o quanto quiser. Então, cada um dos cardeais vai lá e fala, e ali as pessoas entendem qual é a mensagem de cada cardeal. Ele fala que não existe essa história de um candidato. Existem os candidatos, mas que não são explícitos, né? Vote em mim, não tem isso. Mas todo mundo vai ali e fala exatamente o que pensa, reflexão sobre a igreja, né? A oração e tal. E aí as pessoas vão se conhecendo e conhecendo também as tendências. Me disse também o Dom Damasceno de que a tendência é um Papa na mesma linha de Francisco. Isso porque ele participou do conclave, né, que elegeu o Francisco. E aí, o Papa Francisco. E aí o que acontece? Ele disse que ali há todo um clima, né, vamos dizer, de contato com Deus, com o Espírito Santo, e ele narrou que é meio tenso mesmo. Uma grande responsabilidade. E na Capela Sistina, naquela obra maravilhosa, né, que mostra o fim do mundo, né, Deus lá, de um lado e de outro, né, alguns indo para o inferno, outros para o céu, a obra do Michelangelo maravilhosa, né, e ele diz que há todo um clima nesse fechamento que leva aos cardeais a olharem para dentro de si e para dentro da igreja. E ele fala que já no conclave que elegeu o Papa Francisco, havia essa tendência de uma igreja mais voltada para o seu interior, uma igreja mais no sentido de ritos, mais no sentido de olhar as várias regiões e os vários segmentos dos católicos. Então, que a tendência é essa. Então, se a tendência começou no Francisco, diz ele, e o Francisco acabou nomeando vários cardeais, aqui, inclusive aqui no Brasil, né? E a tendência é que saia um Papa na linha, mas não uma cópia do Francisco. Ele dizia que não existe, porque o Papa chega e aí imediatamente ele impõe a sua personalidade, mas que existe essa tendência. E essa tendência é apurada exatamente nesse fechamento lá na Capela Sistina. E já minutos depois de eleito como Papa, Francisco imprimiu a sua personalidade. Em vez de ir para aquela recepção papal, ele se misturou de novo aos cardeais e voltou no ônibus dos cardeais. Sim. E por acaso ao lado de Dom Raimundo Damasceno. Ele sentou no banco ao lado, ele até assustou quando viu o Papa, já era Papa, né? Sentado ao lado dele, falou, mas o senhor não tinha que estar lá no Papa Móvel e tal? Ele, não estou interessado nisso e quero conversar mais com os cardeais. E voltou no ônibus junto com os cardeais. Ali, minutos depois de eleito, o Papa Francisco já imprimia a sua personalidade. Então, o que diz o Dom Raimundo Damasceno, que será um Papa na mesma linha, mas com personalidade própria e não um clone ou uma cópia.
Interessante, Zé Maria. Nas conversas que eu tive com os padres também, logo que houve a morte do Papa Francisco, eles mencionaram que o objetivo de Francisco era fazer com que a igreja estivesse cada vez mais na rua e não apenas esperar que os fiéis voltassem a frequentar as igrejas do mundo todo. Ou seja, além dos atos de solidariedade que a Igreja Católica já presta em várias regiões do mundo, que ela estivesse cada vez mais ativa atrás dos fiéis, buscando quais seriam os problemas que esses fiéis tinham para se conectar, para se comunicar com eles. E quando o Zé diz que há expectativa de que esse movimento permaneça, é interessante, porque também é necessário que a Igreja Católica consiga lidar com parte da revoada que ela viveu nos últimos anos, principalmente com os jovens não se ligando ou não se conectando mais com essa linguagem muito tradicional em alguns lugares, né, que de certa forma não traziam, não falavam o idioma que essas pessoas precisavam para entender coisas do cotidiano a partir da religião. Você acha que esse movimento pode fazer com que a Igreja Católica tenha, então, como protagonista, um Papa que continue buscando esse caminho de se abrir para a comunidade, de ir atrás da comunidade, de buscar os fiéis, hein, Alangani? Eu acredito que sim, até porque os 3 primeiros colocados, Evandro, eles são muito próximos das ideias do Papa Francisco, né? Muito bem relacionados com o Papa Francisco, né? Próximos, um perfil mais diplomático. Mas isso, de fato, acontece, né? Justamente num mundo que é muito material, com pouco apelo à espiritualidade, né? Pelas próprias redes sociais, o imediatismo, o prazer a qualquer custo, mas que também traz uma sensação de vazio. E aí é claro que tem uma oportunidade, né, para a Igreja Católica justamente conectar com as pessoas, porque as pessoas hoje, por mais que tenha todo este avanço material do planeta, a gente percebe que as pessoas estão mais doentes do ponto de vista psiquiátrico, né, mais carentes, mais angustiadas, e aí que existe um grande espaço para a Igreja crescer. E ela vem crescendo, né? Hoje você tem 1,4 bilhão de fiéis católicos e cresce principalmente na Ásia e na África. Mas há um grande desafio por conta do declínio de fiéis na América do Norte e na Europa. Exatamente. Oi, Henrique Kriegner, bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui conosco no nosso 3 em 1. Ele que substitui o nosso argentino Gustavo Segré nesta quarta-feira. Por outro lado, assim como na política, e por isso que as comparações começaram a acontecer também para a escolha do novo Papa, muitos acreditam que haja uma espécie de pêndulo na maneira como os cardeais vão votar. Então, em determinado momento, você tem um Papa que abre mais as portas para a diversidade, para levar a igreja para a rua. E muitos pensam, ok, esse movimento foi feito e funcionou, que tal a gente trazer uma pitada de tradição, de conservadorismo, daquilo que a Igreja Católica também constrói há milhares de anos? É por isso que há talvez esse movimento que as pessoas acabam confundindo com política por causa do momento intenso de polarização que a gente vive no mundo, mas que pode acontecer também na Igreja Católica em termos de tradição mais conservadora, puxando de volta os ritos e aquilo que a Igreja Católica pregou lá atrás, em vez de se continuar com uma missão mais aberta e que ouça mais a diversidade que hoje a gente tem no mundo? É um ponto interessante, Evandro. Primeiro, obrigado por me receber aqui hoje. Foi um prazer estar aqui junto com vocês. E acho que depende muito do prisma, né, que a gente estiver olhando. Em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a Igreja Católica, ela se sustenta, né, sustenta a sua doutrina com base, em primeiro lugar, na Bíblia, então as Escrituras Sagradas, e também na doutrina da Igreja Católica, que foi construída aí ao longo dos milênios, né? Então, esses dois nortes, eles são sempre muito bem observados pela Igreja. Hoje existe um recorte geracional que precisa ser considerado, porque quando a gente fala de a geração milenial ou até a geração anterior, foram gerações que foram se esfriando mesmo na questão da fé. Porém, isso se prova ao contrário nas próximas gerações. Estou falando da geração Z e a geração Alfa, que são as crianças hoje, né? A geração Z agora que está chegando já passou da maioridade, na verdade, mas essa geração aí dos nascidos depois de 1994 em diante.
Essas duas gerações, elas já são gerações que se mostram mais interessadas em questões espirituais, gerações que buscam mais, até por ritos tradicionais. Hoje, um dos maiores crescimentos na população cristã americana, que é um país de tradição protestante, é na Igreja Católica. E muito disso se diz por conta da necessidade de ritos. A Igreja protestante tem menos ritos, tem a liturgia um pouco mais fluida, tem menos os símbolos, né? E a Igreja Católica é rica nisso. Então tem uma geração que tem buscado por isso também, mas a gente sempre precisa lembrar que é sempre fundado na tradição bíblica e na tradição da Igreja Católica também.